Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, A Voz Clamando no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, você pode estar fazendo isso e também acionando o sininho, que é de suma importância, para que a cada programação você possa estar tomando conhecimento, da transmissão e estar conosco, junto, refletindo na palavra de Deus. Lembrando aqui que nosso canal conta com alguns quadros, exemplo do que nós estamos agora, momento de reflexão, que é o mais comum, e recorrente aqui dentro do canal nas quintas e sexta-feira, porque segunda-feira temos o quadro Estudando Junto, que trata do conteúdo da lição dominical, que é estudado na sala de aula num domingo à frente, né? Terça-feira temos o quadro Jovens Sois Forte, que são lições dominicais de domingo próximo, tá bom? E terça é os jovens e quarta-feira é adolescentes de Deus, também conteúdo das lições bíblicas, né? Ainda que sejam salas e separadas, são lições, distintas para cada classe, ainda sempre se trata da palavra de Deus, é de suma importância, e bênção para todos nós que estivemos junto aqui, conhecendo esses conteúdos. Temos também o quadro Diga Não ao Modismo e Texto e Contexto. Temos também o quadro Momentos com Deus, mas já faz tempo que não tenho feito qualquer transmissão, dentro desse quadro, porque o momento de reflexão ele passa a ter uma certa similaridade com respeito a isso, tá bom? Como é o caso desse tema, em que nessa hora oportuna nesse momento oportuno estaremos refletindo, como já vimos na entrada aí, do canal, um fardo que só em Deus alcançamos alívio. Estaremos lendo o Salmo 38, mas antes vamos estar orando, tá bom? Como sempre fazemos também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar para que onde nós estivermos, onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós possamos também estar junto. Aqui estamos, Senhor, diante de mais uma reflexão pela qual somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para que nós venhamos, fazer dessa reflexão, parte da nossa vida e a confiança de que somente haveremos de ter alívio quanto aos fardos comuns desta vida, somente de maneira plena, em que promova não só ao Pai o alívio, mas também a nossa paz, Senhor, e o sentido para nossas vidas, e Ele está unicamente em Ti, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda durante esse momento, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui o Salmo, queria que você estivesse bem atento, tá bom, ao que diz o Salmo, 70 ou 38, tá bom? Vamos ler do versículo 1 ao 15 e também do versículo, deixa eu ver aqui a outra imagem, e também o versículo único, 22, tá? De 1 a 15 e ao 22, é de suma importância, um salmo, penitencial, escrito por Davi. Há outros salmos, como a exemplo, Salmo 6, Salmo 32, Salmo esse daqui, 38, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. Todos esses salmos foram escritos por Davi. São salmos,
de penitência, né? De confissão, de clamor a Deus. Então, que você possa estar atento aqui comigo, juntamente nessa leitura, porque o livro de Salmo fala, não fala de que trata-se de oração e também de cântico, e que não está vinculado à criatividade humana de maneira nenhuma, como são louvores, né, que acontece de muitos deles por conta do dom ou capacitação de alguém em escrever aquele hino. Mas uns desses louvores têm parte do testemunho de vida daquela pessoa, como a maioria deles, no seu caso, na sua maioria, não tem. No caso do Salmo, não. Nós observamos que são experiências vividas e que foram otorgadas pelas prerrogativas divinas de estar fazendo parte das Escrituras, para que seja para nós, né, como um consolo, né, para que nós venhamos, né, cada dia mais descansar na certeza que somente na total dependência de Deus e ao entregar nossa vida a Ele é que haveremos de conviver e testemunhar essas realidades pelo quais o salmista, que no caso de Davi, que vamos estar vendo, né, acaba compartilhando aqui, né, pela providência de Deus e aprovação para que ficasse sendo parte da economia divina, da revelação de Deus para nossas vidas, tá bom? Então aqui eu vou abrir o Salmo. Salmo 38, tá bom? Diz o salmista: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas, grave bem isso, se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça, como carga pesada excede as minhas forças. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas por causa da minha loucura. Em outras traduções, a exemplo da King James, está escrito insensatez. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo, pois meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou gasto e muito esmagado, dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto. O meu coração está agitado, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros afastaram-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas perniciosas. Mas eu, como surdo, não ouço, e sou qual mudo que não abre a boca. Assim, eu sou como homem que não ouve, cuja boca não há com que replicar. Mas, diz Davi, por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Olha a certeza e a convicção, né, que Davi tinha, ainda que passando por todas essas circunstâncias, a quais ele traz aqui sobre essas figuras e estas metáforas que acabamos aqui de ler. E no versículo 22 ele diz: apressa-te, meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então, amados e queridos, diante dessa leitura, é que fui
constrangido em meu coração a esse tema, né? Um fardo em que só em Deus alcançamos alívio. É certo que, pela misericórdia de Deus, há cargas, há fardos, que nós até conseguimos encontrar um recurso, uma solução, como até mesmo exemplo de uma enfermidade, onde procuramos o médico ali, diante dos primeiros sintomas, e ali alcançamos, diante do diagnóstico e do receituário daquele profissional da medicina, nós conseguimos, né, ser curado, estar livre deste fardo que, diga-se de passagem, tem tanto a sua proporção pequena, como uma gripe, como no caso, né, de momento que é uma virose que está tomando conta da Baixada Santista, né, em vários lugares. Muitos estão sendo, né, alcançados, atingidos por essa virose, e ao se consultar com o médico e ser orientado, né, ali através de uma prescrição, também consegue se aliviar daquela questão do vômito e tantos outros sintomas que acaba se tornando um fardo para aqueles que passam por essa situação através da febre e tudo mais. Como também a questão de fardos maiores, situações em que, por meio da ciência e da medicina e por intermédio de uma cirurgia, de um transplante, né, acaba se conseguindo o resultado esperado, o alívio deste fardo. Há situações financeiras, né, de crise financeira e dívidas, que passa a se tornar um fardo a ponto até mesmo de estar promovendo um caos dentro da própria casa, dentro da própria família, entre a discussão entre esposo e esposa e por aí vai, entre o marido e a esposa, porque usou o cartão quando não deveria e a situação apertou. E esse fardo ele acaba através de busca o seu socorro ali de imediato, de momento, né, até que se possa resolver, se colocando sobre um empréstimo ou até mesmo, né, pelo socorro de um parente, do próprio pai, da própria mãe, né, que vai ali e consegue dar uma resposta de momento, e aquele fardo ele passa a não existir mais, a harmonia volta ao lar. Então, temos consciência disso, que há fardos que, pela misericórdia de Deus, ainda assim, precisamos ter essa consciência, né, acabamos por conquistar uma solução e ter um alívio. Porém, há fardo que somente alcançamos o alívio em Deus. E esse fardo, ele se manifesta, como vimos aqui a expressão usada por Davi, até mesmo por uma enfermidade. A palavra do Senhor diz que uma mulher tinha fluxo de sangue e ela buscou os recursos e os meios necessários para aliviar daquele fardo que carregava há 12 anos, que era ela vertia sangue, né? Ela tinha uma hemorragia, né, no seu corpo, e aquilo ia com o tempo minando, né, a saúde daquela mulher, e momentaneamente, por tempo em tempo, por certo, aquele fardo ele estava se tornando cada vez mais pesado. E ainda que ela procurou esses meios pela quais alguns momentos e ocasiões nós conseguimos, como meditamos aqui, refletimos, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E somente quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia se preocupa com isso, destacar essa questão, quando diz que, ouvindo ela falar do Senhor Jesus, despertou naquela mulher, no seu coração, uma fé tal que ela se propôs, através dessa fé,
que simplesmente ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela seria curada. Isso porque os testemunhos que ela ouviu de Jesus, muitos apenas ao tocar na veste de Jesus já tinham a sua cura. E mediante esse testemunho, ela abraçou esta fé. Ela creu também desta maneira. E assim aconteceu. Ela, através de todos os obstáculos que ela encontrou, que era uma multidão, até chegar em Jesus, por toda e a questão da sua fraqueza, ela conseguiu chegar e tocar na veste do Senhor Jesus. E por sair virtude, o Senhor perguntou quem que tinha tocado nele. E ela ali teve que também estar confessando, né, que foi ela, né, e o Senhor Jesus disse, né, que ela poderia ir e que a fé dela tinha salvado ela. Não só eliminou aquele fado, mas também teve um alcance maior, que foi o perdão dos seus pecados, e pelaquela fé ela foi salva. E esse salmo, ele traz justamente esta realidade. Nós observamos aqui no salmo também, nós observamos alguns termos que Davi usa, né, que trata-se da questão da lepra. Quando ele disse que na pele dele, no corpo dele, não havia qualquer parte sã. Davi trouxe a figura do leproso, de uma lepra, de uma pessoa totalmente leprosa, né, que pelo Velho Testamento era a alusão às consequências do pecado na minha vida e na tua vida. O pecado, ele, a priori, nos mantém sobre uma insensibilidade de Deus, da necessidade de Deus, da necessidade de entregarmos nossa vida ao Senhor e de aproximarmos de Deus. Fato este que Paulo ratifica esta insensibilidade no que diz respeito à morte, quando ele diz que nós somos, que nossos pecados é que nos leva quando estávamos mortos em nossos pecados. Como nós vamos ler aqui na carta de Paulo a Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz aqui, ó: ele vos ficou estando vós, ó, fala de um estado anterior, morto em vosso delito e pecado. Então, Davi, ele usa essa questão da lepra como trazendo essa comparação do estado e do fado pelo qual ele estava passando. E diante disso, e por não ter alívio, porque este fardo, o do pecado, não há qualquer obra, não há qualquer subterfúgio humano que possa trazer qualquer alívio. E este Salmo de Davi nos traz esta lição, que este fardo, que somente em Deus é que alcançamos alívio. E a primeira razão disso é pela confissão e reconhecimento do senhorio de Deus. Porque ele disse aqui, ó, no versículo 1 a 3, quando ele diz assim, Davi, olha só: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque, observe bem o direcionamento que Davi está dando, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há coisa sã na minha carne, olha só, por causa da tua cólera. O ato e essa confissão de Davi nos traz justamente essa compreensão de Davi. Um fardo
em que somente em Deus alcançamos um alívio, ele tem a sua força e o seu clímax quando vamos estar livres desse fardo e pelo alívio dado por Deus, quando em primeiro lugar reconhecemos que quando pecamos, estamos primeiramente pecando contra Deus, contra o seu senhorio e a sua soberania. Porque Davi, no Salmo 51, também um salmo penitencial, ele diz: contra ti somente pequei. E Davi tinha adulterado com Betseba. Davi tinha promovido a morte de Urias através daquela carta enviada a Joabe, para colocar na frente de uma batalha, quando as coisas estivessem críticas, se retirasse e deixasse somente Urias ali, para provocar a morte daquele soldado que era fiel a ele. Foi isso que Davi fez. Porém, ainda que assim, ele entendeu que tudo isso não era uma outra coisa. Em primeiro lugar, que ele estava pecando contra Deus. Então só o fardo que somente alcançamos em Deus o alívio é o fardo do pecado, que gera em nós várias consequências pelas quais não é outra coisa senão tratar de Deus. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise, né? Dentro de casa, nas finanças, no nosso negócio, a falta de paz e tantos outros meios pelos quais, pelos atos providenciais de Deus, ele vem para tratar conosco, para despertar-nos que há um Senhor, que há também, ainda além de Senhor, também há aquele que quer que nós o confessemos como também o nosso Salvador, como fez Davi, diante desse salmo que lemos no versículo 22. Segunda razão, pela confissão e o reconhecimento dos seus próprios pecados. Não é só eu reconhecer que Deus é Senhor. Não é só eu reconhecer que Deus é soberano. Não é só eu reconhecer que eu cometi tal pecado, que realmente eu errei, eu pequei. Não é somente isso. Precisa confessar o pecado. E Davi, ele fez isso. Quando no versículo 3d e 4, ele confessou a razão, ainda que era Deus, né, fazendo ele lembrar, fazendo ele ser constrangido a se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, e Davi fez isso. Ele diz no versículo 3, parte D aqui, ó: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, como lemos 1, 2 e 3, nem saúde nos meus ossos. Agora ele diz agora também, por causa do meu pecado. E no 4 ele diz, pois as minhas iniquidades submergem a minha cabeça. Então é a figura de um afogamento, né? Como carga pesada agora. Excede as minhas forças, como fardo. Aqui ele está da figura. Então, segundo lugar, ele confessou e reconheceu que a causa daquela situação que ele estava passando eram os seus próprios pecados. Deixa eu ver se eu pus para vocês aqui. Pois. Então Davi, ele reconheceu que eram os seus próprios pecados. Porque as situações que passamos, nós somos tendenciosos, a exemplo de Adão, de buscar um bode expiatório, de culpar a nossa esposa, de culpar o nosso esposo, no caso da esposa, de culpar os nossos filhos ou dos filhos culparem os pais por situações que possam estar passando, mas não reconhecendo que na verdade a origem, a causa é dos seus próprios pecados. Por isso que o salmista, no Salmo 19, ele chega a dizer: quem reconhecerá os seus próprios erros? Aí, ciente dessa inclinação nossa a buscarmos justificativa, a queremos buscar um bode expiatório, é que Davi, ele, diante dessa consciência, ele diz:
Primeiro ele diz, quem poderá reconhecer o seu próprio erro? E diante dessa realidade ele diz para Deus, expurga-me, Senhor, daqueles que me são ocultos. Pecado esse que cometemos, continuamos a cometer, e vai chegar o tempo, amado, em que a soberania de Deus, ele vai vir, porque o pecado, ele provoca a ira e a cólera em Deus, porque Deus, ele não tem consenso com o pecado. E sabe por quê, amado? Em primeiro lugar, por conta da sua santidade, da sua soberania e senhorio. Mas observe bem, em segundo lugar, porque ele é prejudicial para mim e para os para os que estão em volta. A exemplo do pecado do vício, a exemplo de tantos outros erros que cometemos, que não só nós que sofremos, mas também a nossa própria família. Mas uma certeza diante dessa aflição que nós temos que ter, mediante o Salmo de Davi, é que este fardo, somente em Deus alcançamos alívio. Porém, essa certeza, ela parte dessas razões que estamos refletindo aqui. Primeiro, de uma confissão e reconhecimento do senhorio e da sua soberania. Segundo, da confissão pelo reconhecimento dos nossos próprios pecados. Porque ainda que Davi, diante desse salmo que lemos, se encontrava diante de toda essa esfera de fardo, Davi em nenhum momento buscou se justificar. Davi em nenhum momento buscou negociar com Deus o alívio da cólera e da ira de Deus que Davi estava suplicando. Era em face de quem Deus era em face dos atributos de Deus, da sua essência. Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus é longânimo, como é o terceiro ponto aqui. Pela confissão e reconhecimento da necessidade, em primeiro lugar, do quebrantamento diante do Senhor. Versículos 5 a 9, quando nós lemos aqui, Davi ele passa a se quebrantar. As minhas chagas se tornam fétidas e purulentas por causa da minha insensatez. Estou encurvado, olha só, estou muito abatido. Ando lamentando o dia todo, pois meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou gasto e muito esmagado. Dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. Aí o que ele diz? Diante desse entendimento e reconhecimento, pela confissão e reconhecimento da necessidade ao quebrantamento diante do Senhor, Davi ele se quebrantou. Ele se aproximou de Deus, não como reivindicando, ser ele o homem segundo o coração de Deus. Não reivindicando os feitos pelo qual ele realizou na confiança única e total dependência de Deus, também não. Davi, ele se quebrantou diante do processo e que ele reconhecia que estava ligado, estritamente e efetivamente à sua culpa e ao seu pecado. Aí no versículo 9 ele diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto. E por último, pela confissão e reconhecimento da misericórdia, longanimidade e poder de Deus. Davi, ele sabia que ele não estava se quebrantando e confessando diante de qualquer pessoa, diante do ministério público, diante de alguém alheio a Deus. Não. Ele estava se quebrantando diante daquele que, ainda que foi a causa do seu pecado ter provocado a ira de Deus e sujeitado a ele esse processo, ele diz: Senhor,
Diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspiro não está oculto. Mas lemos no versículo 15, quando ele diz: mas por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Ele confiava na misericórdia, ele confiava na longanimidade de Deus, mas também ele confiava no poder de Deus, porque ele declara no versículo 22: apressa-te meu auxílio, Senhor, minha salvação. Que nós, amados, não permaneçamos sobre o tapete vermelho e o trono da nossa insubordinação, do nosso egocentrismo, da nossa soberba, da nossa jactância. E jamais busquemos permanecer nesse lugar sob um pretexto em busca de um bode expiatório, sob um pretexto ainda pior, da murmuração. Porque o próprio profeta Jeremias, ele diz: do que se queixa o homem, queixe-se dos seus pecados. E compreendamos por certo, diante de toda essa reflexão e esses pontos que aqui trouxe para dividir, compartilhar com você, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus. Não deixemos e que fique como uma âncora em nosso coração e nossa alma, de que este fardo, este único fardo, que é o pecado, e tantos outros, por conta dele, do pecado, é que sobrevém sobre nós. E este fardo, somente em Deus, é que nós poderemos encontrar alívio. E aqui eu encerro com um convite não meu, um convite não de qualquer profeta, mas um convite do próprio Senhor Jesus, quando no capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, e um abraço a todos. E até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar orando, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. E nos ajuda, Pai, a exemplo de Davi, a compreender, Senhor, que o nosso fardo, seja ele leve ou grande, seja ele pesado ou leve, ainda que seja um fardo, Senhor, ainda que exista subterfúgios em que possamos encontrar, Senhor, o alívio, como foi, ó Pai, refletido nesta meditação e nessa reflexão. Porém, ainda assim, ó Pai, possamos compreender que há a mão do Senhor, que há o agir do Senhor em tudo isso, e que o que fica para nós, Pai, que todo e qualquer fardo, porém, que o nosso alívio, somente em Ti é que nós alcançamos alívio. Porém, há um fardo, Senhor, que somente no Senhor é que o alívio ele pode chegar. Ele pode ser certo, que é o alívio do pecado pelo perdão, frente à fé na pessoa bendita do Senhor Jesus e na obra do Calvário, pelo qual ali ele derramou seu sangue, pelo qual, por ele, nós somos purificados de todo pecado, e a partir daí nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, para aqueles que estão, Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente no Senhor
é que haveremos de encontrar o verdadeiro alento e alívio para as nossas almas, para o nosso coração e também para o nosso espírito. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai. E salva, Pai, aquele que se encontra carregando o fardo e permanece sobre a sua intrepidez, rebeldia e obstinação. E concede, Pai, o perdão. Concede, Pai, o alívio, porque a salvação, ela vem de Ti somente e absolutamente e unicamente de Ti. Faz isso, Senhor, é que nós te pedimos, Pai. E já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.